Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, tá galera? Segunda-feira aí, dia 14 de julho de 2025. Separei pra vocês nessa rodada aqui 6 jogos e no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí no vídeo para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? Lembrando que o seu like é de graça e vai estar ajudando bastante. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho também, né? E deixa seu comentário também, que é muito importante, tá? Elogio, crítica, sugestão principalmente, tá? Comenta aí que é muito importante. E quero falar para vocês aqui, galera, que eu lancei esse vídeo recentemente, tá? Estatística do Brasileirão aí, top 10 melhores times. Aqui tem os melhores times para escanteio, os times que mais cometem faltas, mais tem desarme, mais tem chute no gol. Então sim, ficou um videozinho aí bem interessante aí, que vai agregar bastante na vida de vocês aí que gosta de apostar no mercado esportivo, tá show? Então depois dá uma conferida aí que vale a pena. E vamos lá galera, nessa rodada aqui de segunda-feira a gente vai ter esses 6 jogos, tá? Campeonato da Finlândia, Campeonato da Islândia, Série B do Brasileirão, Série A do Brasileirão, Campeonato do Equador e Campeonato da Bolívia. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, galera, é o jogo do Campeonato da Finlândia, tá? A gente vai ter o Ilves contra o VPS, meio-dia esse jogo, né? Jogo aí que é válido pela rodada 16, né, pelo menos pro Ilves, é a rodada 16, enquanto pro VPS vai ser a rodada 15, mas a gente vai ver que o Ilves está numa situação bem mais interessante do que o visitante, né, o Ilves aí, terceiro colocado com 29 pontos, né, 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, jogando em casa é uma equipe que só perdeu um jogo até agora, né, tem uma campanha muito boa jogando no seu território, enquanto o VPS está aqui em sétimo lugar com 18 pontos, 23 derrotas seguidas, e jogando fora de casa, a equipe tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, não chega a ser uma campanha horrível, né, porém, o desempenho do Ilves em casa aí é muito bom, tá? Além disso, o confronto direto aí, o Ilves tem 3 vitórias, o VPS tem 1 e tem um empate aí nesses últimos 5 jogos. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando nesse confronto é a dica casa vence, né? Ilves para vencer, e a segunda opção, menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Por quê? Esses jogos do Ilves aí, pelo menos os últimos jogos mais recentes, né? O Ilves não é uma equipe que sofre muitos gols no primeiro tempo e nem marca muitos gols, né? Costuma marcar sempre uma média de 1 gol por jogo no primeiro tempo. Então acredito que no primeiro tempo aí a gente vai assistir no máximo 1 gol. Então por isso esse menos de 1,5 gols aí no primeiro tempo é bem interessante, tá com a odd boa, tá? Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-0 casa, 2-0 pro Ilves. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Islândia, a gente vai ter aqui o Akranes contra o KR Reykjavik, né? 4h15 da tarde esse jogo, válido pela rodada 15, né? Lembrando que é a primeira divisão aí do Campeonato da Islândia, e a gente vai ver as duas equipes na parte de baixo da tabela, né? Principalmente o Akranes, que é o último colocado aí, 4 vitórias e 10 derrotas, somando apenas 12 pontos, e o time visitante aqui, o KR Reykjavik, está aqui em nono lugar com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, tem um ataque muito forte, tá galera? Uma média aí de mais de 2 gols marcado partida, mas sofreu 36 gols, o que dá uma média de mais de 2 gols sofrido partida também. Então, esse jogo aqui, na minha opinião, tá excelente para gols, tá? A primeira opção que a gente pode estar utilizando aqui nesse confronto, galera, é a dica mais de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pega fora vence, né? Na minha opinião, o KR Reykjavik tem chance de vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, talvez um 3-2. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão, a gente vai ter aí 7 horas da noite, jogo entre Atlético Clube, jogando em casa, contra o Avaí, jogo válido aí pela rodada 16, né, e promete ser um jogo aí favorável para o Avaí, né, o Avaí que está em quinto lugar aí no campeonato até o momento com 24 pontos, se vencer vai a 27, então entra no G4, né, atualmente aí tá ficando de fora por conta do empate, né, do Remo, que tá jogando nesse exato momento, tá empatando, tá aí na 25, né, mas o Avaí pode voltar aí para o G4, basta vencer esse confronto aí contra o Atlético fora de casa. O Atlético aí vem de uma sequência boa nesses últimos 5 jogos, né? Tanto é que subiu um pouquinho na tabela, são 3 vitórias e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, inclusive venceu um jogo muito importante, assim, mini clássico, né? Vamos dizer, né? Que foi contra o América Mineiro, venceu por 1-0 fora de casa, aí venceu também o Goiás fora de casa e venceu o Operário jogando em casa. É uma equipe chatinha e com isso, para a gente evitar qualquer tipo de resultado adverso aqui a nossa análise,
acredito que o mercado de gols acaba sendo mais interessante, né? A gente vai ver aqui que confronto direto não tem nenhum jogo pra gente fazer aqui uma análise ou até mesmo de curiosidade, né? Mas a princípio a gente vai pegar aqui a primeira opção, galera, dica mais de um gol e meio na partida, tá? E a segunda opção, fora, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série A. A gente vai ter aqui 8 horas da noite o jogo entre Juventude, que joga em casa, contra o Sport Recife. Esse jogo aí que, na minha opinião, Juventude é grande favorito para vencer, galera. Isso porque é uma equipe muito forte quando joga aí no Alfredo Jaconi, né? A gente vai ver aqui na classificação do campeonato, a equipe não tá bem, né? Tá em penúltimo lugar aí com 8 pontos. E o Sport Recife, a única equipe que ainda não venceu, em último lugar com 3 pontos. Situação muito complicada pro Sport Recife, que vai ter que batalhar muito se deseja pelo menos permanecer na Série A do Brasileirão, tá, galera? A gente vai ver aqui que o desempenho do Juventude em casa são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Uma equipe chata quando joga no seu território. E fora de casa, o Sport obviamente não venceu ninguém, né? 1 empate e 5 derrotas, né? 25 derrotas seguidas. Se a gente for pegar aqui o confronto direto entre essas duas equipes, a gente vê 2 vitórias do Juventude, 2 vitórias do Sport e 1 empate, né? E como vocês podem ver, as duas equipes venceram seus jogos jogando em casa nesses últimos 5 jogos, apenas o empate da Série B de 2023, onde o Juventude jogou em casa e acabou empatando, né? Mas eu particularmente estou confiando aí que o Juventude vence esse jogo, ou na pior das hipóteses, um empate, né? Então a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa ou empate, né? Ou quem quiser pegar um odd melhor, casa vence com empate anula. E a segunda opção a gente pega aqui mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Juventude. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato do Equador, a gente vai ter a Liga Pro, né, que é a primeira divisão, vamos ter o Aucas contra o El Nacional, 9 horas da noite esse jogo, né, jogo válido pela rodada 20. Na classificação aqui a gente vai ver o Aucas está aqui em 7º lugar, com 29 pontos, né, 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa vazada. Mesma coisa vale aqui para o El Nacional, né, que está aqui em 11º lugar com 23 pontos, é uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa aí bem vazada, com 28 gols sofridos até o momento, né. A gente vai ver aqui o confronto direto dessas duas equipes, né? 2 vitórias do El Nacional, 1 vitória do Aucas e 2 empates, né? Uma curiosidade desse time aqui do El Nacional, galera, é que é uma equipe aí, né? Uma das poucas equipes do mundo que só aceita jogadores nascidos no seu país, né? Se você for pegar aqui o time do El Nacional, você não vai ver nenhum estrangeiro, apenas jogadores do Equador, o que é uma tradição dessa equipe aí, né? Assim, parecido com o Athletic Bilbao lá na Espanha, né? Que só aceita jogadores espanhol e ali do País Basco, né? Se não me engano. Então, assim, tem essa curiosidade aí do El Nacional, tá? Só pra curiosidade mesmo de vocês aí e informação, tá? Agora, voltando aqui pro palpite desse jogo, acredito que a melhor opção que tem aqui é a dica pro time do Aucas vencer, né? Acredito que tá no momento aí mais interessante, especialmente em casa, né? Então a gente pode estar pegando aqui a dica casa vence, né? Aucas para vencer, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um placarzinho magro aí, né? De 1-0 pro Aucas. Agora o nosso último jogo aqui, Campeonato da Bolívia, fica ligado nesse jogo aqui, galera, que possivelmente ele pode ser adiado, tá? Então tem que ficar ligado aí, porque eu tava vendo algumas informações que talvez pode rolar, talvez não. Teve o jogo já do Bolívar que foi adiado, então tem que ficar ligado aí, mas a princípio eu coloquei esse jogo aqui, né? Se ele rolar, show de bola, se não rolar, é menos um jogo na nossa lista, tá? A gente vai ter o Aurora jogando em casa contra o Blooming, 9h30 da noite esse jogo, né? Esse jogo aqui tem uma curiosidade, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. O Blooming, que é o visitante, está em terceiro lugar com 25 pontos, né? Fazendo uma boa campanha, enquanto o Aurora é o último colocado, porém começou com menos 33 pontos, né? Se não fosse isso, a equipe estava com 19 pontos e estaria aqui em sexto lugar, brigando aqui na parte de cima da tabela, né? Então tem que ficar ligado nisso, porque a equipe tem 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, ou seja, ela para estar aí com 19 pontos, mas a princípio está com menos 14, né? Porque começou com esses menos 33 pontos aí, decisão da federação. Particularmente não sei porquê, mas é a informação que tem aqui básica, tá? Acredito que esse jogo aqui é ótimo para gols, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, os últimos 5 jogos da Aurora, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Blooming, 4 vitórias e 1 empate. No confronto direto aqui, a Aurora venceu 3 vezes, Blooming venceu 1 e teve 1 empate, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2.
Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Vamos tentar aí começar a semana aí com o pé direito, lucrando bastante nessa semana, né? Especialmente agora com a volta do Brasileirão, a gente vai ter uma grade de jogos aí mais interessante, né? E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada, tá, galera? O bilhete da segunda-feira, e ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa segunda-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Campeonato da Finlândia, jogo entre Ilves e o VPS, a gente pegou vitória do Ilves com empate anula, tá? Aqui na Estrela Bet vai estar escrito esse nome aqui diferente, mas é o Ilves, tá? Ilves contra o VPS, a gente pegou vitória do Ilves com empate anula. Aí o segundo jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Juventude e Sport Recife. A gente pegou aqui Juventude ou empate, tá? A dupla hipótese aí, Juventude ou empate. E o terceiro jogo, a gente pegou aqui Campeonato da Islândia, jogo entre Akranes e KR Reykjavik, a gente botou ambas equipes marcam. No final a gente teve uma odd de 1,99, a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 199,80. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa segunda-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete, tá? Lembrando a todos vocês que o link desse bilhete vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. É só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete pronto, tá? Sem necessidade de ficar procurando jogo por jogo. E depois disso é só você colocar o valor que você deseja fazer sua entrada, tá? Sua aposta, tá show? Enfim, um forte abraço a todos vocês, uma ótima semana aí para você, para toda a sua família, e que eu possa contar com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!